Carlos Castaneda, A Arte do Sonhar. Capítulo 9. A nova área de exploração. Dom Juan me diz que, para ver durante o sonhar, eu não somente precisava de intento de ver, mas também teria de colocar o intento em palavras ditas em voz alta. Por motivos que se recusou a explicar, insistiu em que eu teria de falar alto. Admitiu, entretanto, que existem outros meios de chegar ao mesmo resultado, mas afirmou que verbalizar o intento é o modo mais simples e mais direto. Na primeira vez em que verbalizei meu intento de ver, eu estava sonhando com um bazar de igreja. Havia tantos artigos que não pude decidir para qual olhar. Um vaso gigante e espalhafatoso num canto decidiu por mim. Olhei fixo para ele, verbalizando o intento de ver. O vaso permaneceu em meu campo de visão por um instante e, em seguida, passou a ser outro objeto. Olhei para o máximo de coisas que pude, naquele sonho. Depois de verbalizar meu intento de ver, cada item que eu escolhera desaparecia, ou se transformava em outra coisa, como acontecera todo o tempo durante meus exercícios de sonhar. Finalmente, minha atenção sonhadora se exauriu e eu acordei tremendamente frustrado, quase que com raiva. Durante meses olhei fixo para centenas de itens em meus sonhos, e centenas de vezes verbalizei deliberadamente meu intento de ver, mas nada aconteceu. Cansado de esperar, finalmente tive de perguntar a Dom Juan sobre aquilo. Você precisa ter paciência. Está aprendendo a fazer uma coisa extraordinária. Ele observou quando contei meus fracassos. Você está aprendendo o intento de ver em seus sonhos. Um dia não vai precisar mais verbalizar o intento. Bastará desejá-lo e em silêncio. Acho que não compreendi a função do que eu estou fazendo. Falei. Nada acontece quando eu grito meu intento de ver. O que isso significa? Significa que, até agora, seus sonhos foram sonhos comuns. Foram projeções fantasmagóricas, imagens que vivem apenas em sua atenção sonhadora. Ele quis saber o que exatamente acontecera aos itens nos quais eu concentrara o olhar. Falei que eles desapareciam, mudavam de forma ou até mesmo produziam vórtices que eventualmente mudavam meus sonhos. Foi como em todos os meus exercícios de sonhar, falei. A única coisa extraordinária é que eu estou aprendendo a gritar nos sonhos, a plenos pulmões. Minha última afirmação provocou em Dom Juan uma genuína gargalhada, de segurar a barriga, que eu achei desconcertante. Não consegui descobrir o humor do que eu dissera, nem o motivo de sua reação. Algum dia você vai ver como tudo isso é engraçado. Ele disse em resposta ao meu protesto silencioso. Enquanto isso, não desista, nem se sinta desencorajado. Continue tentando. Cedo ou tarde você vai tocar a nota certa. Como sempre, ele estava certo. Uns 2 meses depois, acertei no alvo. Tive um sonho extremamente incomum. Começou com o surgimento de um batedor do mundo dos seres inorgânicos. Os batedores, bem como o emissário, tinham estado estranhamente ausentes de meus sonhos. Eu não sentia falta nem pensava em seu desaparecimento. Na verdade, me sentia tão à vontade sem eles que até mesmo esquecera de perguntar a Dom Juan sobre sua ausência. Naquele sonho, o batedor fora, a princípio, um gigantesco topázio amarelo que eu encontrei preso na parte de trás de uma gaveta. No momento em que verbalizei meu intento de ver, o topázio transformou-se numa bolha de energia crepitante. Tive medo de ser compelido a segui-lo, de modo que afastei o olhar do batedor, me concentrei num aquário com peixes tropicais. Verbalizei meu intento de ver e tive uma tremenda surpresa. O aquário emitiu um brilho fraco, esverdeado,
e transformou-se num grande retrato surrealista de uma mulher cheia de joias. O retrato também emitiu o mesmo brilho avermelhado quando verbalizei meu intento de ver. Enquanto eu olhava aquele brilho, todo o sonho mudou. Eu estava andando numa rua de uma cidade que parecia familiar. Talvez fosse Tucson. Olhei para uma vitrine de roupas femininas numa loja e falei, em voz alta, meu intento de ver. Instantaneamente, o manequim negro, que estava em posição de destaque, começou a brilhar. Olhei em seguida para uma vendedora que veio naquele momento arrumar a vitrine. Ela me encarou. Depois de verbalizar meu intento, vi a mulher brilhar. Foi uma coisa tão estupenda que tive medo de que algum detalhe em seu brilho esplendoroso me prendesse. Mas a mulher entrou na loja antes que eu tivesse tempo de focalizar toda a minha atenção. Quis segui-la, mas minha atenção sonhadora foi atraída por um brilho móvel que veio contra mim, cheio de ódio. Havia desprezo e depravação naquilo. Pulei para trás. O brilho interrompeu seu ataque, uma substância negra me engoliu e eu acordei. As imagens foram tão nítidas que acreditei firmemente ter visto energia, que meu sonho fora uma daquelas condições que Dom Juan chamara de geradoras de energia. A ideia de que os sonhos podem acontecer na realidade consensual de nosso mundo cotidiano me intrigou, do mesmo modo que me haviam intrigado as imagens do reino dos seres inorgânicos. Dessa vez você não apenas viu energia, mas atravessou uma fronteira perigosa, Dom Juan falou depois de ouvir meu relato. Reiterou que o exercício do terceiro portão do sonhar é fazer o corpo energético mover-se sozinho. Em minha última sessão, segundo ele, eu involuntariamente excedera aquele exercício e entrara em outro mundo. Seu corpo energético se moveu. Viajou por conta própria. Esse tipo de viagem está além das suas possibilidades neste momento. E alguma coisa o atacou. O que acha que foi, Dom Juan? Este é um universo predatório. Pode ter sido uma das milhares de coisas que existem lá fora. Acho que aquilo que me atacou, por quê? Pelo mesmo motivo que os seres inorgânicos atacaram você, porque se tornou disponível. É simples assim, Dom Juan? Certamente. Tão simples quanto o que você faria se uma aranha aparecesse em sua mesa enquanto você está escrevendo. Você iria esmagá-la por puro medo, em vez de admirá-la ou examiná-la. Eu estava perplexo e procurei palavras para fazer a pergunta adequada. Queria perguntar em que lugar acontecera meu sonho, ou em que mundo eu estava naquele sonho. Mas essas perguntas não faziam sentido. Eu mesmo podia deduzir. Dom Juan foi muito compreensivo. Você quer saber em que sua atenção sonhadora estava concentrada? Certo? Perguntou com um riso. Era exatamente assim que eu queria fazer a pergunta. Observei que no sonho em questão eu devia estar olhando para algum objeto real, do mesmo modo que ocorria quando eu observava nos sonhos os detalhes minúsculos do chão, das paredes ou das portas de meu quarto, detalhes que depois eu confirmava existirem. Dom Juan disse que nos sonhos especiais, como o que eu tivera, nossa atenção sonhadora se concentra no mundo cotidiano e que ela se move instantaneamente de algum objeto real para outro objeto real do mundo. O que torna possível esse movimento é que o ponto de aglutinação está na posição sonhadora adequada. A partir desse posicionamento, o ponto de aglutinação dá tamanha fluidez à atenção sonhadora que ela pode se mover num piscar de olhos, através de distâncias incríveis. E ao fazer isso, produz uma percepção tão rápida, tão fugidia, que parece um sonho comum. Dom Juan explicou que no sonho eu vira um aquário real, que em seguida minha atenção sonhadora atravessara distâncias para ver uma verdadeira pintura surrealista
e uma mulher cheia de joias. O resultado, com a exceção de ver energia, fora muito parecido com um sonho comum, onde, ao olharmos os itens, estes rapidamente se transformam em outra coisa. Sei como isso é perturbador, ele prosseguiu, definitivamente cônscio de meu espanto. Por algum motivo da mente, ver energia durante o sonhar é muito mais perturbador do que qualquer coisa em que possamos pensar. Observei que eu vira energia no sonhar antes, mas que ela nunca me atacara desse jeito. Agora seu corpo energético está completo e funcionando, disse ele. Portanto, a implicação de ver no sonho é que você está percebendo o mundo real através do véu de um sonho. Essa é a importância da viagem que você fez. Ela foi real. Envolveu itens geradores de energia que quase acabaram com a sua vida. Foi tão sério assim, Dom Juan. Pode apostar. A criatura que o atacou era feita de pura consciência e tão mortal quanto qualquer coisa pode ser. Você viu sua energia. Tenho certeza de que percebe agora que, a não ser que vejamos no sonhar, não podemos diferenciar uma coisa real, geradora de energia, de uma projeção fantasmagórica. Apesar de você ter lutado contra os seres inorgânicos e visto os batedores e os túneis, seu corpo energético não sabe com certeza se eles eram reais, ou seja, geradores de energia. Você tem 99, mas não 100% de certeza. Dom Juan insistiu em falar sobre a viagem que eu fizera. Por motivos inexplicáveis, eu estava relutante em abordar o assunto. O que ele estava dizendo produzia uma reação instantânea. Vi-me tentando enfrentar um medo profundo e estranho. Era uma coisa escura e obsessiva, incômoda, visceral. Você definitivamente passou para outra pele da cebola, disse Dom Juan, terminando uma afirmativa à qual eu não prestara atenção. O que é essa outra pele da cebola, Dom Juan? O mundo é como uma cebola. Tem muitas peles. O mundo que conhecemos é apenas uma delas. Algumas vezes atravessamos fronteiras, entramos em outra pele, outro mundo, muito parecido com este, mas não o mesmo. Você entrou em outro, sozinho. Como é que é possível essa viagem? Essa é uma pergunta sem sentido, porque ninguém pode responder. Na visão dos feiticeiros, o universo é construído em camadas que o corpo energético pode atravessar. Sabe onde os feiticeiros da antiguidade estão vivendo até hoje? Em outra camada, em outra pele da cebola. Para mim é muito difícil aceitar a ideia de uma viagem real, pragmática, feita nos sonhos, Dom Juan. Nós já discutimos isso exaustivamente, este tópico. Eu estava convicto que você tinha compreendido que a viagem no corpo energético depende exclusivamente do posicionamento do ponto de aglutinação. Você me contou isso. Eu venho pensando e repensando a respeito. Mesmo assim, dizer que a viagem está no posicionamento do ponto de aglutinação não significa nada para mim. Seu problema é o cinismo. Eu era exatamente igual. O cinismo não permite que façamos mudanças drásticas na compreensão que temos do mundo. Ele também nos força a sentir que estamos sempre certos. Eu compreendia perfeitamente esse ponto, mas lembrei-lhe que minha luta contra aquilo tudo. Proponho que você faça uma coisa absurda, que pode mudar tudo, disse ele. Repita incessantemente para você mesmo que o ponto crucial da feitiçaria é o mistério do ponto de aglutinação. Se repetir isso para você mesmo por tempo suficiente, uma força invisível assume o comando e faz as mudanças apropriadas em você. Dom Juan não me deu nenhuma indicação de que estava zombando. Eu sabia que ele acreditava em cada palavra. O que me incomodou foi sua insistência em que eu teria de repetir incessantemente a fórmula para mim mesmo. Achei que aquilo tudo era uma asneira. Corte sua atitude cínica, ele disse ríspido. Repita isso de boa vontade.
O mistério do ponto de aglutinação é tudo na feitiçaria, ou melhor, tudo na feitiçaria depende da manipulação do ponto de aglutinação. Você sabe disso, mas precisa repetir. Por um instante, enquanto ouvia suas observações, pensei que eu iria morrer de angústia. Uma incrível sensação de tristeza física apertou meu peito e me fez gritar de dor. Meu estômago, meu diafragma pareciam estar forçando para cima, subindo para a cavidade do peito. O borrão foi tão intenso que minha consciência mudou de nível e eu entrei em meu estado normal. O que quer que estivéssemos falando tornou-se um vago pensamento sobre algo que poderia ter acontecido, mas que na verdade não ocorrera de acordo com o raciocínio, mudando de minha consciência cotidiana. Na próxima vez em que Dom Juan e eu falamos sobre sonhar, discutimos os motivos que me tornaram incapaz de prosseguir durante meses com meus exercícios. Dom Juan avisou que, para explicar a situação, ele teria de usar um meio indireto. Observou primeiro que existe uma diferença enorme entre os pensamentos e os feitos dos homens da antiguidade e os do homem moderno. Em seguida, observou que os homens dos tempos antigos tinham uma visão muito realista da percepção e da consciência, porque seus pontos de vista decorriam das observações do universo ao redor. Os homens modernos, por outro lado, têm uma visão absurdamente irreal da percepção e da consciência, porque seus pontos de vista decorrem de sua observação da ordem social e de suas relações com ela. Por que está me dizendo isso? Perguntei. Porque você é um homem moderno, envolvido com os pontos de vista e as observações dos homens da antiguidade. E nem essas visões, nem as observações são familiares para você. Agora, mais do que nunca, você precisa de sobriedade e autodomínio. Estou tentando fazer uma ponte sólida, uma ponte que você possa atravessar entre as visões dos homens da antiguidade e os homens modernos. Reiterou que de todas as observações transcendentais dos homens da antiguidade, a única com a qual eu estava familiarizado, porque ela fora filtrada até nossos dias, era a ideia de vender a alma ao diabo em troca da imortalidade. Uma ideia que ele admitia soava como algo que vinha direto do relacionamento dos feiticeiros antigos com os seres inorgânicos. Lembrou-me de como o emissário do sonho tentara me induzir a ficar em seu reino, ao oferecer a possibilidade de manter minha individualidade e autoconsciência durante praticamente uma eternidade. Como você sabe, sucumbir ao fascínio dos seres inorgânicos não é simplesmente uma ideia, é real, mas você ainda não percebeu totalmente a implicação dessa realidade. O sonhar, do mesmo modo, é uma coisa real, é uma condição geradora de energia. Você ouve minhas afirmações, certamente entende o que quero dizer, mas sua consciência ainda não captou toda a implicação disso. Dom Juan disse que minha racionalidade conhecia a importância de uma percepção dessa natureza, e que durante nossa última conversa ele forçara minha consciência a mudar de nível. Eu terminara em minha consciência normal antes de ter podido lidar com as nuances de meu sonho. Minha racionalidade tinha se protegido, suspendendo meus exercícios de sonhar. Posso assegurar que estou totalmente consciente do que significa uma condição geradora de energia, falei. Eu posso assegurar que não está, ele retorquiu. Se estivesse, teria mais cuidado e deliberação no sonhar. Como você acredita que está simplesmente sonhando, se arrisca cegamente? Seu raciocínio falho diz que não importa o que aconteça, seu sonho acabará num determinado momento e você acordará. Ele estava certo, a despeito de tudo que eu testemunhara em meus exercícios de sonhar. De algum modo, eu ainda mantinha a sensação geral de que tudo fora um sonho. Estou falando sobre os pontos de vista dos homens da antiguidade e dos pontos de vista dos homens modernos. Dom Juan prosseguiu, porque sua consciência
que é a consciência do homem moderno, prefere lidar com um conceito não familiar como se fosse uma ideia vazia. Se eu deixasse por sua conta, você veria o sonhar como uma ideia. Claro que tenho certeza que você leva o sonhar a sério, mas não acredita de fato na sua realidade. Compreendo o que está dizendo, Dom Juan, mas não entendo por que está dizendo. Estou dizendo isso tudo porque agora você está, pela primeira vez, na posição adequada para entender o sonhar. É uma condição geradora de energia. Pela primeira vez você pode entender que os sonhos comuns são os dispositivos usados para treinar o ponto de aglutinação a alcançar o posicionamento, que cria essa condição geradora de energia, que chamamos de o sonhar. Avisou-me que, como os sonhadores entram em um mundo reais, para todos os efeitos inclusivos, eles devem ficar no estado de alerta contínuo e intenso, já que qualquer desvio do estado de alerta absoluto põe o sonhador em perigos mais do que apavorantes. Nesse ponto eu comecei de novo a experimentar o movimento na cavidade torácica, exatamente como sentira no dia em que minha consciência mudara de nível sozinha. Dom Juan sacudiu meu braço com força. Vejo sonhar como uma coisa extremamente perigosa, ordenou. Comece isso agora. Não venha com nenhuma de suas manobras suspeitas. Seu tom de voz foi tão insistente que parei o que quer que estivesse inconscientemente fazendo. O que está acontecendo comigo, Dom Juan? O que está acontecendo é que você consegue deslocar o ponto de aglutinação rápida e facilmente. Mas essa facilidade tem a tendência de tornar o deslocamento errático. Controle sua facilidade e não se permita nem mesmo 1 milímetro de folga. Eu poderia facilmente argumentar que não sabia do que ele falava, mas sabia. E também sabia que só tinha alguns segundos para controlar a energia e mudar minha atitude. E fiz isso. Esse foi o fim da conversa daquele dia. Fui para casa e durante praticamente 1 ano repeti fielmente todos os dias que Dom Juan me pedira para dizer. Os resultados de minha invocação, que parecia uma litania, foram incríveis. Tive a firme convicção de que ela provocava o mesmo efeito sobre a consciência que os exercícios provocam nos músculos do corpo. Meu ponto de aglutinação ficou mais ágil, o que significava ver a energia no sonhar. Tornou-se o único objetivo de meus treinamentos. Minha capacidade de ter o intento de ver crescia na proporção dos esforços. Chegou um momento em que podia simplesmente intentar ver sem dizer nenhuma palavra. Experimentar o mesmo resultado de quando verbalizava, em voz alta, meu intento de ver. Dom Juan me parabenizou pelo feito. Naturalmente presumi que estava zombando. Ele assegurou que falava sério, mas insistiu para que eu continuasse a gritar, pelo menos quando me sentisse confuso. Seu pedido não me pareceu estranho, por conta própria eu vinha gritando no sonho sempre que achava necessário. Descobri que a energia de nosso mundo ondula, cintila. Não somente os seres vivos, mas tudo em nosso mundo brilha com uma luz interna. Dom Juan explicou que a energia de nosso mundo consiste em camadas de diferentes matizes brilhantes. A camada de cima é esbranquiçada. Outra imediatamente adjacente é verde amarelada. E outra mais distante é âmbar. Encontrei todos esses 3 matizes, ou melhor, vi brilhos deles, sempre que os itens que eu encontrava nos estados oníricos mudavam de forma. Mas um brilho esbranquiçado era sempre o impacto inicial de ver qualquer coisa que gerasse energia. Só existem 3 matizes diferentes? Perguntei a Dom Juan. Existe um número infinito, mas para os objetivos de uma ordem inicial, você deve se concentrar nesses 3. Mais tarde pode ficar tão sofisticado quanto quiser e isolar dezenas de matizes, se puder. A camada esbranquiçada é o matiz do posicionamento atual do ponto de aglutinação da humanidade.
prosseguiu Dom Juan. Digamos que é um matiz moderno. Os feiticeiros acreditam que tudo que o homem faz, hoje em dia, é pintado com esse matiz esbranquiçado. Em outra época, o posicionamento do ponto de aglutinação da humanidade tornou verde e amarelado o matiz da energia dominante no mundo. E em outra época, ainda mais distante, tornou âmbar. A cor da energia dos feiticeiros é âmbar, o que significa que são energeticamente associados aos homens que existiram num passado distante. Você acha, Dom Juan, que o atual matiz esbranquiçado irá mudar algum dia? Se o homem for capaz de evoluir, a grande tarefa dos feiticeiros é trazer a ideia de que, para evoluir, o homem deve primeiro libertar sua consciência das amarras da ordem social. Uma vez que a consciência estiver livre, o intento irá redirecioná-la para um novo caminho evolucionário. Você acha que os feiticeiros terão sucesso nessa tarefa? Eles já tiveram sucesso. Eles próprios são a prova. Convencer os outros do valor e da importância de evoluir, aí é outra coisa. Outro tipo de energia que descobri presente em nosso mundo, mas que é estranha a ele, foi a energia dos batedores. A energia que Dom Juan chamara de crepitante. Encontrei montes de itens em meus sonhos. Itens que, uma vez que eu os via, transformavam-se em bolhas de energia que pareciam estar fritando, borbulhando, com alguma energia interna, que parecia calor. Tenha em sua mente que nem todo batedor que você encontrar pertence ao mundo dos seres inorgânicos, observou Dom Juan. Até agora, todo batedor que você encontrou, excetuando-se o azul, era daquele mundo. Mas isso foi porque os seres inorgânicos o estavam seduzindo, estavam comandando o espetáculo. Agora você está por conta própria. Alguns dos batedores que irá encontrar não serão do reino dos seres inorgânicos, mas de outros níveis de consciência, ainda mais distantes. Os batedores são conscientes de si próprios? Perguntei. Certamente. Então por que não fazem contato conosco quando estamos acordados? Eles fazem, mas nosso grande azar é ter a consciência tão ocupada que não temos tempo de prestar atenção. No sono, entretanto, abre-se o alçapão. Nós sonhamos, e nos sonhos fazemos contato. Existe algum modo de dizer se os batedores são de outro nível, além do mundo dos seres inorgânicos? Quanto maior o crepitar, de mais longe eles vêm. Parece simplista, mas você precisa deixar seu corpo energético dizer o que é o que. Posso assegurar que ele vai fazer excelentes distinções e julgamentos acertados quando encontrar a energia estranha. Novamente ele estava certo. Sem muito trabalho, meu corpo energético distinguiu dois tipos gerais de energia alienígena. O primeiro eram os batedores do mundo dos seres inorgânicos. Sua energia crepitava medianamente. Não fazia qualquer som, mas tinha todas as aparências de uma efervescência, ou de água que começa a ferver. A energia do segundo tipo geral de batedores me deu a impressão de um poder consideravelmente maior. Aqueles batedores pareciam em vias de queimar. Vibravam por dentro, como se estivessem cheios de gás pressurizado. Meus encontros com a energia alienígena eram sempre rápidos, porque eu prestava total atenção ao que Dom Juan recomendara. Ele tinha dito, a não ser que você saiba exatamente o que está fazendo e o que quer da energia alienígena, deve se contentar com um olhar rápido. Qualquer coisa além disso é tão perigosa e estúpida quanto brincar com uma cascavel. Por que é perigoso, Dom Juan? Os batedores são sempre muito agressivos, extremamente ousados. Precisam ser assim para sobreviver às suas explorações. Manter nossa atenção sonhadora neles é o mesmo que solicitar que concentrem em nós sua consciência. Assim que concentram sua consciência sobre nós, somos compelidos a ir com eles.
E esse, claro, é o perigo. Podemos acabar em mundos além de nossas possibilidades energéticas. Dom Juan explicou que existem muitos outros tipos de batedores, além dos 2 que eu classificara, mas que no meu nível atual de energia eu só podia me concentrar em 3. Descreveu os 2 primeiros como os mais fáceis de detectar. Seus disfarces em nossos sonhos são tão exóticos que imediatamente atraem nossa atenção sonhadora. Em seguida disse que os batedores do terceiro tipo são os mais perigosos em termos de agressividade e poder, e porque se escondem sob disfarces sutis. Uma das coisas mais estranhas que os sonhadores encontram, que você mesmo descobrirá, prosseguiu Dom Juan, é esse terceiro tipo de batedor. Até agora você só descobriu exemplos dos 2 primeiros tipos, mas isso foi porque não olhou para o lugar certo. E qual é o lugar certo, Dom Juan? Mais uma vez você caiu vítima das palavras. Dessa vez a palavra culpada é itens, que você tomou apenas como coisas, objetos. Bem, os batedores mais ferozes se escondem atrás de pessoas, em nossos sonhos. Tive uma surpresa formidável quando concentrei o olhar na imagem de minha mãe num sonho. Depois de verbalizar meu intento de ver, ela se transformou uma bolha feroz e amedrontadora de energia crepitante. Dom Juan fez uma pausa para deixar que sua afirmação penetrasse. Senti-me estúpido por me perturbar com a possibilidade de encontrar um batedor por trás da imagem da minha mãe num sonho. Uma coisa desagradável é que eles sempre se associam à imagem de nossos pais ou de amigos íntimos, prosseguiu ele. Talvez porque nos sintamos geralmente à vontade quando sonhamos com eles. Seu riso me deu a impressão de que ele se divertia com minha confusão. Uma regra prática para os sonhadores é presumir que o terceiro tipo de batedor está presente sempre que sente perturbados pelos pais, ou por amigos num sonho. Um bom conselho é evitar essas imagens de sonho. São puro veneno. Qual é a relação do batedor azul com os outros? A energia azul não crepita, ele respondeu. Ela é como a nossa, ondula, mas é azul, em vez de branca. A energia azul não existe em estado natural no nosso mundo. E isso nos traz a uma coisa da qual nunca falamos. De que cor eram os batedores que você viu até agora? Até o momento em que ele mencionou, eu nunca havia pensado naquilo. Falei que os batedores que eu vira antes eram rosados ou avermelhados. E ele disse que os batedores mortais do terceiro tipo eram de um laranja brilhante. Descobri sozinho que, de longe, o terceiro tipo de batedor é absolutamente apavorante. Cada vez que encontrei um deles, foi por trás da imagem de meus pais, especialmente de minha mãe. Vê-lo sempre me lembrava da bolha de energia que me atacara no primeiro sonho, em que eu vira deliberadamente. Cada vez que a encontrava, a energia alienígena exploradora parecia a ponto de saltar sobre mim. Meu corpo energético costumava reagir com horror antes mesmo que eu a visse. Na próxima vez em que discutimos o sonhar, perguntei a Dom Juan sobre a total ausência dos seres inorgânicos em meus exercícios. Por que eles não aparecem mais? Eles só se mostram no início, depois dos batedores nos levarem ao seu mundo. Não existe necessidade das projeções dos seres inorgânicos. Se queremos ver os seres inorgânicos, um batedor nos leva até lá, já que ninguém, e quero dizer, realmente ninguém pode viajar sozinho até o mundo deles. Por quê, Dom Juan? O mundo deles é lacrado. Ninguém pode entrar ou sair sem o consentimento dos seres inorgânicos. A única coisa que você pode fazer sozinho quanto está lá dentro é, claro, verbalizar seu intento de ficar. Dizê-lo em voz alta significa colocar em ação correntes irreversíveis de energia. Nos tempos antigos, as palavras eram incrivelmente poderosas. Agora não são mais. No reino dos seres inorgânicos, por outro lado,
Elas não perderam poder. Don Juan riu e disse que não tinha nada que falar sobre o mundo dos seres inorgânicos, porque eu, na verdade, sabia mais do que ele e seus companheiros juntos. Existe uma única questão relacionada com aquele mundo e que nós ainda não discutimos. Ele fez uma pausa longa, como se procurasse as palavras adequadas. Em última análise, minha aversão às atividades dos feiticeiros antigos é muito pessoal. Como um nagual, detesto o que eles fizeram. Eles buscaram refúgio, covardemente, no mundo dos seres inorgânicos. Argumentaram que num universo predatório, exposto a nos despedaçar, o único porto possível para nós é naquele lugar. Por que eles acreditavam nisso? Porque é verdade, disse ele. Como os seres inorgânicos não podem mentir, a conversa de vendedor do emissário do sonho é totalmente verdadeira. Aquele mundo pode nos dar abrigo e prolongar nossa consciência durante quase uma eternidade. A conversa de vendedor do emissário, mesmo sendo verdade, não me atrai. Falei. Quer dizer que você se arriscaria numa estrada que pode despedaçá-lo? Ele perguntou com uma nota de espanto na voz. Assegurei a Don Juan que não queria o mundo dos seres inorgânicos. Não importa que vantagens ele oferecesse. Minha afirmação pareceu agradá-lo enormemente. Então você está pronto para uma última afirmação sobre aquele mundo. A afirmação mais aterrorizante que posso fazer. Ele disse e tentou rir, mas não conseguiu. Don Juan buscou em meus olhos, suponho, um brilho de concordância ou compreensão. Ficou quieto por um momento. A energia necessária para mover o ponto de aglutinação dos feiticeiros vem do mundo dos seres inorgânicos. Falou como se estivesse horrorizado por ter conseguido declará-lo. Meu coração quase parou. Senti uma vertigem e precisei bater com os pés no chão para não desmaiar. Essa é a verdade, prosseguiu Don Juan. O legado dos feiticeiros antigos para nós. Eles nos mantêm presos até hoje. Este é o motivo pelo qual não gosto deles. Fico indignado por ter de mergulhar apenas numa fonte. Pessoalmente, me recuso a fazê-lo. Tentei afastá-lo disso, mas não tive sucesso porque alguma coisa puxa-o para aquele mundo como um imã. Compreendi melhor do que poderia pensar. Viajar para aquele mundo sempre significara, para mim, num nível energético, um reforço de energia escura. Eu até mesmo pensara nesses termos, muito antes de Don Juan fazer sua declaração. O que podemos fazer a respeito? Perguntei. Não podemos fazer negócios com eles. E mesmo assim não podemos ficar longe deles. Minha solução tem sido tomar a energia, mas não ceder à influência deles. Isso é conhecido como a espreita definitiva. É feita sustentando o firme intento de liberdade, ainda que nenhum feiticeiro saiba o que realmente é liberdade. Pode me explicar, Don Juan, por que os feiticeiros precisam pegar a energia do mundo dos seres inorgânicos? Não existe outra energia viável para os feiticeiros, para manobrar o ponto de aglutinação do jeito que fazem. Os feiticeiros precisam de uma quantidade enorme de energia. Don Juan disse que não existe modo de os feiticeiros terem acesso àquela quantidade de energia procurando-a apenas em si próprios. Não importa o quanto reestruturem sua energia básica e natural, ainda não basta. Lembrei do que ele dissera, que uma reestruturação da energia era necessária para o sonhar. Está correto, ele respondeu. Para começar a sonhar, os feiticeiros precisam redefinir suas premissas e economizar a energia. Mas essa redefinição só é válida para a energia destinada ao início do sonhar. Voar até outros mundos, ver energia, forjar o corpo energético. É outra coisa. Para essas manobras, os feiticeiros precisam de montes de energia escura, alienígena. Mas como é que eles podem retirá-la do mundo dos seres inorgânicos? Através do simples ato de ir àquele mundo?
Todos os feiticeiros de nossa linha precisam fazer isso. Entretanto, nenhum de nós é tão idiota para fazer o que você fez. Mas isso é porque nenhum de nós tem suas tendências. Dom Juan me mandou para casa, para pensar no que ele revelara. Eu tinha um número infinito de perguntas, mas ele não quis ouvi-las. Todas as perguntas que você tem, você pode responder, sozinho, falou enquanto acenavam adeus.